tinha a casa da sexta-feira também? Gente, por que tá tão frio assim, né não? Tô aqui com a vontade geladinha, tá tudo frio. Mas amém, graças a Deus viemos. Subimos até a casa do Pai. Você é vencedor, amém? Você conseguiu chegar aqui. Olha que bênção. Quantas pessoas queriam estar e não conseguiram. Pois você venceu. Você venceu o frio. Você venceu aquela cama quentinha, gostosa, toda cheia de coberta. Mas você venceu. Porque eu falo que esses dias está muito fácil de deitar, não tá? Mas está tão difícil de levantar. Principalmente quem tem que acordar 5, 6 horas da manhã. Gente, tá fácil não. Então, se você está aqui nessa manhã, porque você venceu, amém? Você pode aplaudir ao Senhor, porque você venceu esse desafio. Primeiro desafio está vencido, você veio à casa do Senhor, amém? Hoje nós iremos falar sobre intensidade. Diga comigo, intensidade. Diga de novo, intensidade. Agora você vai dizer com bastante intensidade. Intensidade. Hoje o Senhor falará conosco sobre intensidade. Então, pega a sua palavra, você que trouxe sua Bíblia. Eu costumo falar com as meninas para a gente achar mais fácil assim, olha, a Bíblia, se você abrir ela bem no meio certinho, vai cair lá em Salmos, não é isso? Você vai andar um pouquinho, um cadinho para frente, e aí você vai abrir em Eclesiastes. Aleluia. Vai vir em Salmos, que é o meio, vai andar um pouquinho, vai passar Provérbios. Vai chegar lá em Eclesiastes, no capítulo 9. Capítulo é aquele número grandão que está lá na sua Bíblia. Capítulo 9, no versículo 10. Você conseguiu achar aí? Aleluia. Capítulo 9, no versículo 10, diz assim, olha, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Amém? Vamos ler novamente? É só um versículo. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Amém? Podemos assentar? Muito obrigada, meu Deus, abençoe. Hoje, nessa manhã, nós lemos o versículo 10 do capítulo 9 de Eclesiastes. Quem escreveu Eclesiastes foi Salomão. Eu amo falar assim porque toda quarta-feira nós estamos lá em cima no ensaio de dança. E o nosso ensaio é dividido em algumas partes. E a primeira parte do ensaio é dividida em estudo bíblico. Então nós chegamos, primeiro nós participamos do estudo bíblico. Depois nós temos a cadeira de oração, onde uma criança, uma mulher, uma pessoa por semana senta nessa cadeira, fala o seu pedido de oração, nós oramos para ele. Durante toda a semana nós pagamos preço de jejum e oração por aquele pedido, daquele dia, daquela quarta-feira. E toda quarta-feira, uma das nossas meninas, uma das nossas jovens, das nossas adolescentes, elas começam o estudo bíblico, não é isso? Falando quem escreveu o livro, e eu acho isso muito lindo. Quando é uma carta direcionada a uma igreja, elas falam, quem escreveu a carta foi fulano. Então hoje, nessa manhã, nós começamos falando que quem escreveu o Eclesiastes foi Salomão. Vocês lembram de quem foi Salomão? Salomão foi o filho de Davi. Davi foi aquele que derrotou os gigantes. Vocês lembram o nome do gigante? Golias, isso. Davi, ele teve alguns filhos. Um dos filhos dele chamava Salomão. Salomão, ele escreveu Eclesiastes. Eclesiastes é tido como pregador. Por quê? Porque é o livro que fala a congregação, que fala a igreja, que prega para as pessoas. Então, nessa manhã, hoje, nós lemos um versículo de Eclesiastes que Salomão escreveu. E Eclesiastes 1:1 diz que Salomão foi reconhecido por ter uma extraordinária sabedoria, porque foi dada por Deus. Então, se ele escreveu algo assim, é porque nós precisamos de nos atentar nos dias de hoje. Eu acho incrível que Eclesiastes foi escrito para todo homem e mulher que busca compreender um pouquinho mais sobre a vida aqui na Terra. Se você tem algum questionamento sobre a brevidade da vida, sobre o questionamento humano, esse livro é para você. Então eu quero te incentivar a você chegar na sua casa e ler Eclesiastes, amém? Eclesiastes, ele foi escrito numa época onde Salomão era o rei de Jerusalém e Israel estava tendo uma paz. Estava tendo prosperidade, estava tendo tranquilidade. Esse livro, o que nós lemos, foi escrito exatamente nessa época. E eu acho incrível que Salomão, mesmo naquela época de paz, de prosperidade, não tinha guerra, não estava tendo guerra naquela época.
ele escreve algo para as próximas gerações. Ele escreve algo para as pessoas que estariam aqui nessa igreja no ano de 2025, amém? Essas próximas gerações, ele iria falar assim, olha, eu provei de tudo. Ele provou da fartura, da prosperidade. Ele provou de construir grandes obras. Ele provou de tudo que era bom nessa terra e ele chegou a uma conclusão. Ele chegou à conclusão de que a vida sem Deus, ela é vazia. A vida sem Deus, ela é vazia. O homem pode procurar o que quiser, onde quiser. Se não tiver Deus na vida, a vida ela é vazia. Salomão, ele nos diz isso e hoje nós lemos esse versículo. Quando ele escreveu, ele estava já no fim dos seus dias, ele estava muito reflexivo. Ele estava muito pensativo de tudo que tinha acontecido, de tudo que ele tinha vivido, e ele chegou a uma grande conclusão. A conclusão de que a vida sem Deus, ela é vazia. Então, se hoje nós podemos dizer que esse livro, o que nós lemos, é atual, é significativo, é porque ele chegou a essa conclusão de que a vida é vazia. E eu acho incrível porque quando nós lemos a palavra de Deus, ela é tão atual. Se você for pegar para ler desde o capítulo 1, desde o início, você vai ver que Salomão, ele estava tentando falar para as próximas gerações que haveria uma era em que as pessoas estariam tão distraídas. Parece muito 2025, não parece? Ele fala para pessoas, para as novas gerações, e ele começa a dizer que era de pessoas distraídas. As pessoas se distraem facilmente. Hoje a nossa distração ela é grande. Nós começamos a ler na Bíblia e se você estiver lendo pelo telefone, por um aplicativo, de repente aparece um anúncio e você se distrai. Você levanta de manhã, tem que fazer comida, tem que trabalhar, e aí você se distrai. Passou o tempo do devocional com Deus. Passou o tempo de estar com Deus. Nós temos uma era que a distração ela está tão grande, mas também é uma era de procrastinação. É uma palavra tão esquisita, né? Mas se você for olhar hoje, o ditado de hoje, se você for conversar com as pessoas lá fora, elas falam assim, para que fazer hoje aquilo que eu posso deixar para fazer amanhã? A gente gosta de procrastinar as coisas, deixar para amanhã, deixar para depois. Salomão estava falando dessa era onde as pessoas iriam ter muita distração, muita procrastinação. Infelizmente também uma era onde existe uma superficialidade muito grande. As pessoas, e eu não sei se vocês concordam comigo, mas as pessoas estão vivendo de uma forma muito superficial. Elas se cumprimentam, elas falam que amam, mas não tem mais aquela profundidade, aquela intensidade. Não se vê mais uma intensidade na amizade, uma intensidade no amor, uma intensidade em se buscar a Deus. Vivemos uma era em superficialidade. Eu acho incrível que durante a preparação dessa ministração do esboço, eu estava me lembrando de um grande amigo meu, um grande amigo. E esse amigo a gente não se conversa tantas vezes, a gente não se vê tantas vezes, mas sempre quando eu preciso, eu posso contar com ele, sempre quando ele precisa, ele pode contar comigo. Já tinha um tempo que nós não nos víamos. Num belo domingo, eu saí do culto de manhã, fui para minha casa, ele me ligou, não sei se você lembra disso, Eduardo, ele me ligou, ele falou assim, oi amiga, tudo bem? Eu, tudo bem. Ele, pois é, meu pai morreu. Eu falei, como assim seu pai morreu? Do nada. Seu pai morreu. Morreu e eu estou no velório dele. Esse meu amigo, ele é muito conhecido, ele é muito popular, ele é cheio de amigos, onde ele sai, ele nunca está sozinho. Sempre do lado dele tem 3, 4, 5 pessoas. Na rede social ele bomba. Ele é aquele que tem mais seguidores. Ele é aquela pessoa que nunca está sozinho. Ele sempre carrega 3, 4 com ele. E quando ele me falou que o pai dele tinha falecido, a outra informação que veio logo depois, ele falou assim, eu estou no velório e estou sozinho. Aí eu falei, o quê? Ele falou, meu pai morreu. Amiga, não tem nenhum amigo aqui. Irmãos, aquilo queimou meu coração, me deu uma tristeza tão profunda, que eu peguei o telefone e virei e contei para o Eduardo. Falei, Eduardo, fulano está no velório do pai dele e está sozinho. O Eduardo na mesma hora falou assim, perguntou onde é que a gente está indo para lá. A gente pegou o carro e foi para lá. Irmãos, não era mentira. Nós chegamos no velório, você lembra disso, Eduardo? Nós chegamos no velório e não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Um rapaz que é muito social, um rapaz que é muito conhecido, um rapaz que é muito popular, um rapaz que é muito querido. Ele tem muitos seguidores.
mas vive de uma forma superficial. Lá não tinha ninguém. Os amigos que chegaram naquele velório para estar com ele naquele momento de dor foi eu e meu marido. E nós chegamos lá porque ele falou, olha, não tem tempo. Então nós vivemos uma era de distração, muita procrastinação. Para que eu vou fazer hoje, o que eu vou fazer amanhã? Superficialidade, assim, é tudo muito superficial. Eu tenho amigos, mas é na rede social. Eu tenho com quem eu posso contar, mas sabe? E de pressa. Vocês conhecem alguém que está com muita pressa? Essa semana nós estávamos rindo no grupo lá do Ministério de Dança, porque as meninas agora elas escutam tudo no 2x. Gente, eu não entendo. Vocês também por isso que vocês viram, né? Olha pra você ver, como é que a gente está falando mentira? Não é verdade? A gente vê a voz. Gente, descobriram, não sei quem foi. Descobriram que a quebra existiu. Um vídeo no YouTube e você pode colocar. Você sabia disso, Bruno? Não sai lá, porque esse negócio é esquisito. Gente, nós queremos as coisas com tanta pressa, que seja tão rápido. Salomão estava falando isso, olha, você está querendo tudo com pressa, tudo rápido, é tudo superficial, é muita distração. Deixa para amanhã aquilo que se pode fazer hoje. E Salomão estava dizendo isso. Então, segundo o que nós lemos nesse versículo, nesse um versículo aqui, olha, faça tudo com intensidade, com amor. Nós entendemos que nós podemos colocar em prática o que nós lemos na palavra de Deus hoje. Aquele alerta que Salomão estava dizendo, nós podemos colocar em prática nos dias de hoje. E como eu posso colocar nos dias de hoje esse conselho que ele deu, olha, tudo quanto te vier à mão, faça conforme toda a sua força. A primeira coisa que nós podemos colocar nos dias de hoje, praticar nos dias de hoje, fazer nos dias de hoje, é ser muito diligente. Se você for olhar, a palavra diligente, ela significa várias coisas. Mas quando uma pessoa fala para outra assim, seja diligente, ela está querendo falar pelo menos 3 coisas. Quando eu falo para minha filha, olha, seja diligente. Se você falar para o seu marido, ou seu marido falar para a sua esposa, se seu patrão falar para você, seja diligente, ele está esperando de você no mínimo 4 coisas. Que você seja constante naquilo que você fizer. Que você seja comprometido naquilo que você fizer. Que você tenha interesse, se esforce e tenha zelo naquilo que você fizer. Então nós podemos colocar em prática a palavra de Deus nos dias de hoje sendo diligente. Seja diligente à palavra de Deus. Seja diligente à obra de Deus. Aquilo que te vier às mãos, faça de todo o coração. Faça com toda a sua força. Faça com intensidade. Aquilo que vier até você, não importa o que seja, se é limpar uma igreja, se é cumprimentar as pessoas, se é pregar, dançar, cantar, irmãos, tudo é válido para o Senhor Jesus. Tudo é válido. Hoje o Senhor Jesus está nos dizendo, tudo que vier aos suas mãos, faça de todo o coração. Então nós podemos colocar a palavra de Deus em prática sendo diligente, servindo a Deus. Sirva a Deus, irmãos. Nós estamos numa época em que as pessoas estão deixando de congregar, as pessoas estão deixando de procurar a Deus, estão perdidas, assim como Salomão disse, olha, uma vida sem Deus ela é vazia, então não seja vazio, seja diligente, sirva a Deus. Outra coisa, nós podemos colocar Deus em primeiro lugar. Não adianta aquilo que Deus te pediu para fazer, não deixa para amanhã, não vá procrastinar. Ah, mas Deus me pediu para fazer isso, então faça. Deus te pediu para ligar para alguém, ligue. Deus te pediu para mandar uma mensagem para alguém, mande uma mensagem. Seja rápido, não agir. Outra coisa, nós podemos valorizar o hoje. Nós podemos valorizar o hoje. Saiba que o hoje é um presente que o Senhor te deu. Você pode fazer com o dia de hoje muita coisa. Você pode fazer com o dia de hoje aquilo que o Senhor colocou no seu coração para fazer. É só você saber que você precisa de seguir o seu propósito, aquilo que você foi criado para fazer. Às vezes a gente conversa com pessoas mais velhas e essas pessoas mais velhas falam assim, ah, mas eu não sei qual é o meu propósito de vida, irmãos. Nós chegamos numa época em que nós somos indesculpáveis. Nós nos tornamos indesculpáveis por quê? Porque hoje em dia você pode entender qual é o seu propósito a partir do momento em que você conversa com Deus. Você se torna a pessoa a quem o Senhor te chamou, te projetou, te planejou para ser, quando você ler a palavra de Deus. Hoje o Senhor está nos dizendo, viva uma vida com intensidade, seja intencional, tenha intenção. Se você for fazer aquilo que você
você for fazer, se for uma comida, tenha a intenção de fazer aquela comida, então não deixe a comida queimar, o arroz queimar, não faça de qualquer jeito. Nós precisamos de entender que o Senhor está nos dizendo nessa manhã que nós precisamos viver uma vida de intensidade. Intensidade é viver por inteiro, é viver com propósito. Intensidade é servir aquele que nos deu tudo, é fazer de todo o coração. Você continua com a sua palavra aberta? Vamos ler de novo esse versículo. Olha, tudo, Eclesiastes 9:10, tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Faça por inteiro, não faça pela metade. Faça por inteiro. Deus hoje está nos chamando para fazer por inteiro. Salomão ele está dizendo nesse versículo que existe uma urgência para fazer a vontade de Deus. Você veio nessa terra para fazer a vontade de Deus, não as coisas pela metade. Nós iremos ler um versículo. Eu trabalhei numa empresa grande e me pediram para montar um estudo, sei o nome do negócio lá, e era para falar para encarregados, vendedores e coordenadores, um treinamento. E eu sou, graças a Deus, eu sou uma cristã. Primeira coisa quando pergunto o que você é, eu sou filha de Deus. Depois eu sou esposa, eu sou mãe, eu sou, né? O que vier, não, eu vou fazer com todo o meu coração. Mas quando me chamaram, eu falei, olha, o que eu tenho para falar com essas pessoas é Bíblia. Você aceita, só que é empresa. Você aceita? E a pessoa que me convidou falou assim, se for dentro do tema que a gente está pedindo. E eu levei Apocalipse 3:15. E fizemos uma dinâmica lá que estava até escrito para nós fazerem, mas eu não vou pedir para vocês fazerem. Que é quando você se senta. Você já viu? Você já participou dessa dinâmica? Quando você se senta, aqui vai uma cadeira. Só que você não vai nem sentar nem ficar em pé. Aqui eu estou em pé. Aqui eu estou sentada. E se eu ficar assim, eu estou o quê? Pela metade. Eu não estou nem em pé e nem sentada. Quando eu estou sentada, eu estou bem. Eu estou acomodada, não estou? Se eu estou em pé, eu também estou bem. Agora, quem consegue ficar assim por muito tempo? Nessa empresa onde eu fiz essa dinâmica, nesse treinamento, eu levei uma premiação. Eu levei um prêmio bom, um prêmio importante, para a pessoa que conseguisse ficar mais tempo assim. Gente, nós estamos com a nossa musculatura tão fraca, que não durou 15 minutos. 15 minutos. É horrível você ficar nessa posição de metade. Você não está nem pé nem sentado, você está pela metade. Você já imaginou a dor que dá na coluna ficar nessa posição? A pessoa que não é inteira, a pessoa que não é vazia, ela é pela metade. A pessoa que não é quente, a pessoa que não é fria, a pessoa é morna. A pessoa é morna. E o Senhor está chamando a nossa atenção para os dias de hoje, para que a gente seja quente, fervoroso. O que nós cantamos durante o louvor, nós precisamos de estar por inteiro na presença de Deus. Nós precisamos de estar por inteiro, se entregar por inteiro. Abra comigo lá no livro de Apocalipse, que foi o versículo. Irmãos, não deixe para amanhã um zelo, sabe? Um zelo. Que Deus quer que você faça hoje. Faça com intensidade, entrega total. Apocalipse é o último livro lá da Bíblia, olha. Capítulo 3, capítulo é o número, perdão. Versículo 15, diz assim: conheça as suas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Se você ler o tema, o título que está escrito em cima desse versículo, é uma carta à igreja em Laodiceia. Laodiceia é uma igreja rica, confortável, bonita. Tinha muita gente, mas as pessoas eram mornas. Morna no arrependimento, morna no amor, morna em fazer a obra, morna. E eu acho tão incrível, porque se você ler toda a Bíblia, se você ler ela do início até o fim,
Deus, ele não rejeita em hora nenhuma o fraco. Deus, ele não rejeita quem errou, quem pecou, quem caiu, quem se distanciou. Deus, ele não rejeita. Se você cair, se você pecar, se você se arrepender, se você se voltar para Deus, Deus estará sempre de braços abertos para você. Mas aqui nós lemos que Deus, ele rejeita, ele vomita. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Aquela pessoa que é morna. Gente, é muito forte isso. É terrível. Você entender que quando a pessoa, ela não está nem na igreja, nem fora da igreja. Ela não está quente, ela não está fria, ela está assim, ó. Essa pessoa Deus rejeita. Deus rejeita aquela pessoa que é morna. Aquela pessoa que está cantando aquela música que diz assim: hoje que vale ter tudo e não ter nada, te dar meus lábios, não me ama. O Senhor nessa manhã está querendo dizer a você: eu quero tudo, eu quero seu coração por completo, eu quero sua vida por completo, eu quero você por completo. O Senhor, ele rejeita o morno, mas ele ama aquele que se achega até ele. O Senhor nessa manhã está dizendo que o que te vier à mão, faça com intensidade. Diga intensidade. Intensidade é não ser morno. Intensidade é ser quente. Intensidade é fazer com amor, é fazer com prazer, é fazer com alegria. Eu acho lindo porque o chamado é para viver de uma forma intensa, completa. Quando nós entendemos que a intensidade é diferente de perfeição, fica mais fácil. O Senhor não está te chamando para ser perfeito, queridos. O Senhor está te chamando para ter uma entrega completa, uma entrega total. Tem que ser tudo, a sua vida inteira. Não tem como você no domingo ser de Deus e na segunda-feira ser do diabo. Marcos fala, abra comigo lá no livro de Marcos. Marcos. Livro de Marcos. Marcos 12, capítulo 12, olha o que diz, 12:30. 12:30. Marcos 12:30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todo. Quantas vezes a gente lê todo? É sobre intensidade, é sobre não reter nada, é sobre não separar a vida em partes. Domingo é de Deus e segunda é minha. Domingo é para Deus, mas segunda-feira eu tomo forró. Domingo é de Deus, mas segunda-feira eu posso tomar uma cervejinha, mas é sextou, eu posso tomar não. O Senhor está nos dizendo nessa manhã que Ele precisa de tudo. Ele quer tudo, o Senhor não nos quer pela metade. Ele não quer uma vida, um cristão, um crente morno, porque o morno ele será... Dá nojo, né? Dá nojinho. O morno será vomitado. Nós precisamos fazer tudo. É de todo o coração. Abra comigo também em Colossenses. Olha o que diz Colossenses 3. Colossenses, lá no finalzinho. Olha o que diz Colossenses. Colossenses 3:23. Tudo quanto fizeres fazer de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. A intensidade do cristão não depende de público, aplauso, reconhecimento. Você ama a Deus, você serve a Deus como quem está lavando os pés do próprio Jesus. É todo. O Senhor nessa manhã está nos dizendo é todo. Precisa ser feito com todo o coração, com toda a alma. Romanos também diz isso, olha, abra comigo lá no livro de Romanos. Romanos no capítulo 12. Vamos ver se é 12. É 12. No capítulo 12. Romanos no capítulo 12. Romanos capítulo 12, no versículo 11, diz assim: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. É possível, irmãos, viver uma vida intensa, de intensidade diante com Deus, mesmo cansada, sabia? Se a pessoa não estiver morna, ela pode estar cansada. Quantas vezes você já veio para a igreja cansada depois de um dia? Quarta-feira mesmo é um dia de luta. De labuta, como diz a Marianinha. Marianinha, eu acho massa, que ela é desse tamanho, ela fala labuta. É um dia de labuta. Quarta-feira, irmãos, é um dia de trabalho, um dia de empenho. Você acordou cedo, você chega aqui cansado, mas é possível ter intensidade? É. É possível ser intenso na adoração ao Senhor.
Você sabe por quê? Porque o fogo que tem que arder dentro de você não é o fogo do sentir. Eu apelo para sentir a Deus. Eu tenho que sentir uma vontade para vir na igreja. Não. Esse fogo, ele é espiritual. O fogo que tem que ferver dentro de você é o fogo do Espírito Santo. Então você pode ser intenso mesmo, cansado. Você está cansado, está batido, mas pode ser intenso. Quando eu chego na igreja, o meu louvor, a minha adoração é por completa, é inteira para Deus. Deus está chamando a sua igreja para uma vida de fogo santo. Uma vida onde tudo é entregue para Ele. Não é só os momentos bons, não é só os momentos tristes. Eu acho engraçado, engraçado não, triste não, eu tenho uma amiga que ela só procura um momento triste. E eu acho isso triste. Porque tem pessoas que só procuram Deus no momento triste. Você precisa buscar ao Senhor no momento triste, mas no momento feliz também. Se o Senhor te deu a oportunidade de viver coisas boas, então viva coisas boas na presença de Deus, porque é tudo, não é isso? A vida é uma oportunidade única onde o céu está nos observando. Irmãos, o céu te observa desde a hora em que você levanta. O céu está te observando. Observando para ver se você está tendo uma vida intensa ou não. O Espírito Santo nessa manhã está nos dizendo, está sussurrando aos nossos corações de uma forma muito linda, dizendo, me dê um pouco que você tem que eu consigo fazer muito. Me dê um pouco. Aí às vezes a gente fala assim, nossa, mas eu tenho tão pouco. É tão pouco, Senhor. Irmãos, eu sou prova de que um pouco pode ser muito. Eu estou aqui nessa igreja há 16 anos. Eu amo essa igreja. Eu amo de paixão essa igreja. Eu amo os irmãos. Mas eu só estou aqui porque um irmãozinho, lá no início, quando a igreja era do lado de lá ainda, um irmão que não era diácono, um irmão que não era zelador, um irmão que não era obreiro na casa de Deus, um irmão, ele chegava todo domingo, 40 minutos mais cedo, caladinho, ia lá atrás, pegava os folhetos, e ele morava nessa parte de cá, bem longe, mas ele subia a parte de cá, porque ele falava que as pessoas, que Deus tinha que alcançar as pessoas da parte de cá também. E ele subia e descia a rua todo domingo antes do culto começar. Ele subia e descia a rua deixando folhetim na casa das pessoas. Ele não conversava, ele não batia na porta e falava. Ele deixava um folhetinho. E eu na minha casa, que já estava procurando uma igreja para congregar perto da minha casa, porque eu queria servir a Deus perto da minha casa. Um belo dia, abri a caixinha de correio, peguei um folheto, estou aqui, tem 16 anos. Aos nossos corações, me dê o que você tem. É pouco, é pouquinho. Mas é quase nada. Mas onde eu trabalho é tão difícil. Eu até trouxe, atualmente eu estou atendendo as pessoas, eu estou fazendo unha, sabe? E lá onde eu trabalho, onde eu estou recebendo as pessoas para fazer unha, tudo que eu uso na pessoa, eu uso descartável, eu entrego para a pessoa. Então a pessoa vai embora com aquilo que eu usei nela. Eu entrego um kitzinho assim. E eu estava orando na minha casa e falei, Senhor, eu preciso de alcançar essas pessoas que passam aqui por mim também. E nesse kitzinho, normalmente tem um palito, uma lixa, eu coloco uma bala de chocolate gostosa. E aí eu coloco também um versículo. É um versículo, eu escrevo a mão, obrigada pelo presente. Eu coloco um versículo. E eu coloco também aqui, já tem anos isso, eu coloco um folhetinho da igreja. Parece pouco, mas nessa manhã o Senhor está sussurrando ao nosso coração, entrega um pouco. Hoje, atualmente, nós temos uma família aqui na igreja por conta disso. Por conta de um folhetim. Nós temos uma família inteira que está congregando com a gente por conta de um folhetim. Por conta de um folhetim que é tão pouquinho, que é tão bobinho, irmãos. Foi até mim uma pessoa que fez a unha, eu entreguei, ela chegou lá e ela desabafou comigo e ela falou, eu não quero mais casar. Eu estou muito triste, eu estou muito desesperada, e ela tem 3 filhas e tal. Eu falei com ela, falei, olha, vamos lá na minha igreja, ela sempre tem uma palavra de Deus. E ela falou, mas eu não sei nem onde fica. Eu entreguei para ela, tinha um endereço. E ela falou, eu vou ver se eu vou lá. Irmãos, para honra e para a glória do nosso Deus. Ela chegou aqui no domingo à noite, sentou lá atrás. Ela, o marido e as 3 filhas. E o marido deu a última oportunidade para ela, para o casamento dela. Ela sentou lá no cantinho. Eu estava aqui ministrando a dança, ela fez assim, eu fiz assim, fiquei muito feliz. Hoje em dia ela permanece casada por conta da palavra que foi ministrada nessa tarde. Ela com 3 filhas, permanece casada. Hoje o Espírito Santo de Deus está sussurrando aos nossos corações que entrega aquele
Parece pouquinho, mas hoje o Senhor está sussurrando aos nossos corações. É preciso dar tudo, é preciso entregar tudo. Hoje o Espírito Santo de Deus está dizendo, olha, não é certo servir sem alegria. Não é certo você estar na igreja por obrigação. Não é certo você fazer as coisas na igreja por obrigação. De que vale? De que vale, nós cantamos. Nós precisamos de ter um amor incondicional e amar ao Senhor com intensidade de alma. Entregar a Ele tudo que nós temos. E o Senhor, Ele conhece o seu coração, querido. Ele conhece o seu coração, querido. Ele sabe aquilo que você pode entregar, aquilo que você pode fazer no seu trabalho, dentro da sua casa. Porque o Senhor é quem te conhece. Em 1 Samuel, abra comigo lá no início da Bíblia. 1 Samuel, lá no início. 1 Samuel, olha o que diz. Quando Samuel foi ungir o novo rei, olha o que diz. Capítulo 16, lá no início. 1 Samuel 16, 7. 1 Samuel 16, 7 diz assim: porque o Senhor disse a Samuel, não atentes para a aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor conhece o Senhor vê o? Nessa manhã o Senhor está vendo o seu coração. Ele sabe aquilo que você pode fazer. E Ele está dizendo nesta manhã que Ele está procurando quem entrega tudo a Ele. Quem se entrega em adoração por completo. De todo o coração. Nesta manhã o Senhor está nos dizendo, olha, você pode fazer. Se você me entregar aquele pouquinho que você tem, eu transformo em muito, eu faço muito. E o Espírito Santo de Deus realiza a obra. Você já ganhou um presente que era lindo? Eu já ganhei. Eu fiquei tão triste porque eu gosto de caixa. Mas eu ganhei uma caixa uma vez maravilhosa. Irmãos, a caixa era a caixa. E eu olhei para o presente e falei, se a caixa é daquele jeito, imagina o que ele tem dentro. Gente, eu fiquei alucinada com a caixa. Meu Deus! E a caixa era linda, a caixa era preta e tinha flores, e a caixa era maravilhosa. E quando eu abri a caixa, tinha um bombom. Era uma caixa, irmãos, era uma caixa assim. Dava pra ter tipo um cobertor, uma manta lá dentro, era uma caixa. E aí, tinha um bombom. E a pessoa, tadinha, né? A pessoa que me deu, ela colocou um durex assim, ó, e pregou lá no fundo, tipo assim, pro bombom ainda não ficar muito salvando, sabe? É bom, eu fiquei feliz com a caixa. Mas é uma decepção tão grande quando o Senhor nos vê como um presente bonito, mas vazio. Quando a gente quer chegar dentro da igreja, entregar uma adoração e a cabeça está lá, o que eu tenho que fazer amanhã? Quando não está por completo. Sabe a decepção que eu tive ao abrir aquela caixa? Eu imagino que o Senhor Jesus, Ele tem essa mesma decepção quando a pessoa se dispõe a vir para a igreja, mas não está inteiro. Está pela metade, está morno. Ele não está quente, ele não está frio. Nessa manhã o Senhor está dizendo, é possível viver com intensidade. E eu quero fazer uma pergunta para nós orarmos. Você tem vivido de forma intensa? Você tem colocado por completo diante de Deus? Ou tem deixado para amanhã o que você pode fazer hoje? Tudo que você está fazendo aqui nessa terra, seja no trabalho, em casa ou na igreja, os seus olhos estão focados na eternidade ou nos aplausos? Meu Deus. Essa manhã nós começando lendo Eclesiastes, um livro de reflexão, reflexivo. E nós sairemos também desta igreja reflexivos, porque é uma palavra que nos traz uma profunda reflexão, mas nós não vamos sair como entramos. Eu gostaria de convidar você a vir aqui na frente. Nós vamos orar juntos, com intensidade, entregar todo o nosso coração, todo o nosso louvor, todo o nosso espírito, com todo o nosso amor. Essa manhã é uma manhã de renovo, é uma manhã de pessoas quentes, fervorosas. Sabe aquele hino que fala que, de que vale, né? Ter tudo e não ter nada. Te dá meu corpo, dá meus lábios e não minha alma. Eu quero me entregar a ti, diz o louvor. Você quer? Chega mais pertinho. Brasa com brasa, ela esquenta mais rápido, está muito frio. Esse altar aqui, ó, ele é santo, ele é consagrado ao Senhor. Não foram uma
uma família, nem duas vidas. Eu não vi passar aqui uma mulher que queria ter filho e tinha o ventre fechado e não teve. Eu não conheço ninguém que passou por essa igreja que pediu um milagre, uma resposta de Deus e saiu cego.